Opa, aqui é o Andriele de novo. E esse é o segundo vídeo dessa série sobre como dar um salto na sua carreira de gerente de projetos em menos de 5 meses. A essa altura, você já deve ter percebido que a estratégia usada para esse salto na carreira é o alcance da certificação PMP. No primeiro vídeo dessa série, eu inclusive te mostrei por que a certificação tem esse poder. E por causa desse primeiro vídeo, eu recebi uma enorme quantidade de comentários. Eu li pessoalmente cada um e respondi na medida do possível àqueles que eu consegui. E foi muito legal perceber o engajamento de tanta gente e a formação de uma verdadeira comunidade de futuros PMPs nascer aqui nesse site. Se por acaso você não assistiu ao primeiro vídeo, vai lá e assiste agora. Aqui em cima tem um link para ele. É só clicar e lá assistir, depois você volta para cá. Bom, no vídeo de hoje, então, eu vou te mostrar por que a certificação PMP é algo que está ao seu alcance e qual é o caminho mais fácil para você consegui-lo. Conhecer esse caminho, esse atalho, é muito importante para que você não corra o risco de ser reprovado ou até mesmo de desistir da prova. Eu não quero que isso te aconteça. E é exatamente por isso que eu vou te passar uma série de dicas de preparação que vão te economizar muito tempo e dinheiro. São 4 dicas muito especiais que eu inclusive batizei de os 4 segredos dos candidatos vencedores. Antes, para começar, eu quero te passar uma informação muito importante sobre os pré-requisitos para a certificação PMP. Mas mesmo que você não atenda esses pré-requisitos, não se desespere, não precisa ficar triste. Existe uma solução para você também. E eu vou te falar sobre ela no final desse vídeo. Opa, muita atenção aqui. Esse ponto é muito importante e eu quero ter certeza que você entendeu. Mesmo que você ache que não atende aos pré-requisitos, assista esse vídeo até o final. Eu tenho uma solução para você também. Vamos aos pré-requisitos então. Você deve ter percebido que no primeiro vídeo eu falei em dar um salto na carreira de gerente de projeto. Ou seja, ser PMP é para quem já teve alguma experiência em gerenciamento de projetos. E esse é o primeiro pré-requisito. Sendo mais direto, essa experiência em gerenciamento de projetos deve ser de pelo menos 4.500 horas se você tem algum curso superior de no mínimo 4 anos. E 7.500 horas caso você não tenha esse curso superior. Além disso, essa experiência deve ter ocorrido dentro de no mínimo 3 anos, caso você tenha o curso superior, ou de no mínimo 5 anos, caso você não tenha essa graduação. Além da experiência profissional, existe ainda um segundo pré-requisito, bem mais simples: ter pelo menos 35 horas de educação formal em gerenciamento de projetos. Mas quanto a isso, você não precisa se preocupar. No final do vídeo, eu também vou te mostrar uma forma simples e eficiente de cumprir esse pré-requisito. Atendendo a esses critérios, fica faltando só uma coisa: passar em uma prova de 200 questões de múltipla escolha com duração de 4 horas. Agora, sem te conhecer, eu posso afirmar uma coisa com toda certeza. O exame PMP é uma prova diferente de todas as outras que você já fez. Ela tem um nível de dificuldade bastante alto e é preciso uma certa maldade para conseguir responder as questões. É comum, por exemplo, haver questões que têm mais de uma opção correta. E isso não é motivo para você pedir a anulação da questão. Isso é algo esperado na prova. Nesse caso, o que você tem que fazer é encontrar a resposta mais correta. Parece difícil, mas com treino você consegue. Além disso, é muito comum ver as pessoas errando as questões porque a sua experiência passada como gerente de projetos não foi das melhores. As nossas empresas estão cheias de vícios e comportamentos equivocados. E a prova, ela quer elevar o comportamento dos candidatos para o estado da arte em gerenciamento de projetos. E quer que você pense como um gerente de projetos top de linha. Com isso, eu não quero dizer que a prova é um bicho de 7 cabeças, mas fica muito difícil, quase impossível passar se você não seguir o método correto. Passar no exame PMP é simples, mas não é fácil. É como correr uma maratona. Não é complicado à primeira vista. Basta você começar a correr e só parar depois de 42 quilômetros. Mas experimenta. Não é fácil para a maioria das pessoas, porque você precisa estar preparado, e preparado da forma correta. Se você, por exemplo, treinar somente no dia que te der na cabeça, você nunca vai conseguir correr uma maratona. Também não vai dar certo se você seguir os conselhos de um treinador maluco que te faça correr além dos seus limites. Isso só vai acabar gerando uma série de lesões. Ou então, se você correr com um tênis que não é apropriado para esse tipo de exercício, também não vai funcionar. No exame PMP é a mesma coisa. É muito comum a gente ver por aí pessoas estudando para a certificação PMP como se estivesse estudando para uma prova de faculdade ou de colégio. Ou estudando em um dia e só retomando 10 dias depois. Ou somente fazendo simulados sem estudar direito antes, ou estudando demais a parte conceitual e esquecendo os simulados.
E pasme, até mesmo utilizando materiais péssimos que muitas vezes trazem até informações incorretas. E é claro, nesses casos é lógico que essas pessoas vão ser reprovadas, está na cara. Mas qual que é o jeito certo então? Olha, eu fui aprovado no exame PMP em 2005 e de lá para cá eu já ajudei milhares de pessoas a passarem nessa prova. Depois de muito estudo, conversas com candidatos e trabalho duro, eu ganhei a experiência necessária para dizer, sem medo de errar, que eu sei com certeza qual é o método correto. Veja só alguns depoimentos de ex-alunos que confirmam isso. E hoje, olhando para trás, eu não tenho dúvida em dizer que a pessoa que quer ter êxito, que quer ter sucesso em alcançar esse sonho de tirar o PMP, eu não tenho dúvida que a resposta é Brains. O André L. Ribeiro foi um professor excepcional, ele tem um curso assim, praticamente perfeito, porque o PMBOK, para quem já leu o PMBOK, sabe que é um livro um tanto quanto chato para ler. Ele não tem uma cronologia, você às vezes está no capítulo 1, tem que ir para o 9, está no 9, tem que ir para o 7, ele faz referências o tempo inteiro. E o André ele conseguiu trazer uma cronologia de uma forma fácil, exemplificando, trazendo exemplos práticos e claros para que a gente entendesse de uma forma mais fácil, né? Então, resumindo, é o seguinte, o curso da Brains é nota 10. Quem almeja obter a certificação PMP, eu não tenho dúvida nenhuma que é uma certificação valorizada no mercado, eu não tenho dúvida nenhuma que o segredo dessa conquista é a Brains. O André L. Ribeiro é um professor nota 10 e o aluno dele é sempre aluno. Outro dia mesmo, há mais de um ano eu tive a certificação PMP. Outro dia eu tive uma dúvida, recorri ao André, o André teve o maior cuidado em me responder. Então você fazendo o curso direitinho, empenhando nos estudos, fazendo o simulado, eu não tenho dúvida alguma que o sucesso vem fazendo o curso da Brains. E hoje eu tenho orgulho em dizer que eu tenho esse certificado aqui, ó, com o apoio do André. Eu tenho muito orgulho em ter esse certificado que eu vou pregar na parede hoje. Muito obrigado, sucesso! Então a história de gerência de projetos, certificação já está há um bom tempo na minha vida, né? Desde a versão 3 aí do PMBOK. E a sensação que eu tinha é que eu ficava girando em círculos, tentando, mas eu nunca alcançava o meu objetivo maior, que era conseguir tirar a minha certificação. E acreditem, depois que eu conheci o trabalho do mestre Andriele, eu consegui atingir o meu grande objetivo. E na versão nova, na versão 5 do PMBOK. Então a função desse vídeo é deixar um grande agradecimento a esse mestre, porque eu já tinha feito outros cursos, já tinha tido contato com outros profissionais, mas realmente a metodologia dele é fantástica. É de uma simplicidade, é de sabe, alcança a ideia, que você sabe que o tema é um pouco maçante, mas enfim, ele atinge o objetivo, ele consegue realmente transmitir com muita tranquilidade, serenidade, simplicidade e sempre com o intuito de ter o grande exército de PMPs, que com certeza ele terá, não só pela nossa turma, onde muita gente já passou na prova, mas com certeza nesse trabalho que ele faz e vai continuar fazendo durante muitos anos. Então, queria deixar registrado meu grande agradecimento a esse mestre. Bom, eu já vou te passar as 4 dicas matadoras de estudo para que a sua preparação fique muito mais fácil. Aquelas que eu chamo de os 4 segredos dos candidatos vencedores. Mas antes, eu quero te alertar para 4 mitos, 4 inverdades que podem te atrapalhar demais a conseguir a certificação PMP. Se é que eles já não estão te atrapalhando. Vamos lá. Mito número 1. Para fazer a certificação PMP é preciso fazer antes o MBA. Não existe isso. É um fato que a certificação PMP é mais valorizada do que um MBA em gerenciamento de projetos pelo mercado. Mas isso não quer dizer que antes você tenha que passar pelo MBA para só depois tentar a certificação. Não existe essa relação. Até porque se você já tem a experiência necessária para tentar a certificação PMP, não tem por que ficar mais 1 ou 2 anos no MBA. Com o material correto e um método de estudos eficiente, você consegue ir direto para a certificação PMP. Assim você economiza tempo e dinheiro. Mito número 2. Tenho muita experiência em gerenciamento de projetos, então vai ser moleza passar no exame PMP. Eu fiz uma pesquisa com uma série de pessoas que tinham sido reprovadas no exame PMP. Eu perguntei a elas quais eram, na visão delas, as razões que tinham motivado essa reprovação. E para mim foi uma grande surpresa quando muitas pessoas citaram excesso de confiança.
É o que eu comentei antes nesse vídeo. A prova tem algumas maldades que devem ser conhecidas. A experiência em gerenciamento de projetos ajuda demais, mas não vá achando que somente pelo fato de ter experiência o jogo já está ganho. É preciso se preparar com seriedade. Não acredite nesse mito. Vamos agora para o mito número 3. Preciso saber inglês para fazer a prova. Recentemente eu me dei conta de que muita gente tem esse pensamento equivocado. Não existe essa história de que a prova é somente em inglês. Você pode fazer a prova completamente traduzida para o português. E, inclusive, a tradução é muito boa. Se o que está te impedindo de fazer a prova é a questão da língua, eu tenho ótimas notícias para você. Esse não é um pré-requisito. Mito número 4. Tenho filhos, esposa, muito trabalho, viagens e não tenho tempo para estudar. Eu tenho certeza que a sua vida é muito corrida. Para isso eu não preciso nem de bola de cristal. Todos nós temos vidas assim. E sempre que eu fico com a sensação de que falta tempo para fazer algo, eu me lembro da frase de um palestrante americano famoso que diz assim, olha só, a má notícia é que o tempo voa, a boa é que você é o piloto. Eu gosto dessa frase porque ela me faz ter consciência de que sou eu quem estou no comando da minha vida. E você também é quem comanda a sua, pelo menos deveria ser assim. Se você acha que está sem tempo, já parou para pensar se o seu problema não é falta de prioridades ou mesmo de disciplina? Com isso, eu não quero dizer que a certificação seja mais importante do que a sua família ou o seu trabalho, mas eu tenho certeza que existem algumas horas mortas aí na sua rotina que poderiam ser melhor aproveitadas com o estudo. Horas na televisão, no Facebook, no bar ou mesmo horas de convívio com amigos e familiares que poderiam temporariamente ser substituídas por horas de estudo. Gente, eu estou falando temporariamente. Se você se dedicar adequadamente, em alguns meses você vai ter as suas horas inteirinhas de volta para fazer o que quiser, mas já com a certificação e um horizonte profissional bem melhor. Preste atenção, eu falei alguns meses. Não é necessário estudar um ano para a certificação, não é nem recomendado. Falta de tempo e de disciplina é a reclamação número 1 de quem quer o PMP, mas não consegue. Mas não deixe se abater por esse medo. Você tem tempo sim, basta querer. Bom, então vamos voltar à minha promessa. Eu tinha dito que eu iria te dar 4 dicas matadoras de estudo. Deixa eu te contar então qual é a receita de sucesso de todos, preste bem atenção, de todos os candidatos aprovados na certificação PMP. Vamos ao primeiro segredo. Escolher cursos e materiais de estudo confiáveis e que te estimulem a estudar. Sem isso, todo o resto se torna inútil ou até mesmo impossível. Já se imaginou estudando por um livro ou assistindo a um curso que não te dá as informações necessárias para responder as questões da prova? E que, para piorar a situação, te passa uma série de informações inúteis que só servem para ocupar um tempo precioso no seu cérebro? Não dá nem para pensar numa situação dessa, não é mesmo? Especialmente se você lembrar que a maior dificuldade enfrentada pelos candidatos é a falta de tempo. Estudar por qualquer material que você achou por aí na internet ou se matricular em qualquer curso só porque ele se diz que é um preparatório para a certificação PMP é um tremendo tiro no pé. Alguns materiais ou professores até não fogem tanto do conteúdo que cai na prova, mas são chatos, enfadonhos, abstratos, sem exemplos da vida real. E isso só vai te desestimular. Eu vivo recebendo e-mails de pessoas que se arrependeram de terem feito alguns cursos por aí. Cuidado para não entrar numa furada. Um curso ou um livro ruim tomam, além do seu dinheiro, o seu tempo, que provavelmente vale muito mais para você. Vamos para o segundo segredo: criar e manter uma rotina de estudos. Esse segundo segredo vai te fazer entender melhor por que as referências estimulantes são tão importantes. Você vai precisar estar junto com o seu livro, com seus vídeos ou com o seu professor por várias horas. Não adianta estudar esporadicamente, é preciso ser consistente. Isso tem a ver com a forma com que nós, seres humanos, aprendemos. Se você estudar algo hoje, não use essa informação e não volta a ter contato com o assunto, em muito pouco tempo você vai ter esquecido praticamente tudo. Ou seja, se você estudar para o PMP hoje e só voltar a estudar daqui a 2 semanas, é bem provável que você vai ter perdido todo o seu trabalho. E isso não é achômetro. Eu falo isso com base em várias pesquisas sérias realizadas sobre a aprendizagem de seres humanos. Eu li vários artigos científicos sobre esse assunto, fiz cursos em universidades renomadas nos Estados Unidos e descobri que esse esquecimento que nós percebemos quando estudamos só esporadicamente é amplamente documentado e estudado por vários cientistas.
Assim, para que você consiga reter todo o conteúdo do exame PMP, é preciso criar uma rotina de estudos, de forma que você não passe longos períodos sem estudar. E claro, é preciso seguir essa rotina. Todo candidato aprovado acabou fazendo isso, mais cedo ou mais tarde. É como no caso da maratona. É simples, mas pode não ser fácil se você não conseguir manter a disciplina. Vamos agora para o segredo número 3, que é o seguinte: monitorar e avaliar constantemente o seu aprendizado. Se o simples fato de ler livros ou assistir aulas garantisse o aprendizado, tudo seria muito mais fácil. O grande problema é que eu posso passar horas diante de um livro, professor ou vídeo e não aprender nada, se eu não estiver prestando atenção, se o que estiver sendo dito não fizer sentido para mim, se o material for pouco didático ou por uma série de outros motivos. Assim, é absolutamente necessário que você se autoavalie de tempos em tempos. Somente assim você vai saber se está chegando mais próximo da aprovação ou não. E isso é possível de duas formas. A primeira, fazendo simulados e exercícios. Agora, além de fazer esses simulados, é fundamental que, no caso dos erros, você procure entender exatamente por que errou. De outra forma, a dúvida vai permanecer lá, vai te assombrar no dia da prova. E a segunda forma, ela tem a ver com a sua atenção durante os estudos. Sempre que um conceito ou explicação não ficar clara em algum material de estudo, anote e procure esclarecer, na hora mesmo ou posteriormente. Se você tiver um mentor ou um professor para quem você possa perguntar, sua vida vai ficar muito mais fácil. Vai ser mais rápido. Agora, caso contrário, invista algum tempo nisso. O que não dá é fingir para você mesmo que você está aprendendo algo quando na verdade está cheio de dúvidas. Invista em descobrir cada um dos seus pontos fracos e seja disciplinado para eliminar todos, um por um. Quarto segredo, entender exatamente para que serve cada um dos processos do PMBOK. Eu vejo que muitos candidatos ao exame PMP estão tão preocupados com as pegadinhas e com as maldades da prova que acabam se esquecendo de algo bem mais fundamental, entender o básico. Entender, sem decorar, para que servem cada um dos processos do PMBOK e como eles podem ser aplicados na prática. Até onde vai a função de um e onde começa a função de outro processo. O mesmo vale para ferramentas e técnicas de cada processo. Se você tiver esse conhecimento fundamental bem firme no seu cérebro, é mais de meio caminho andado para a aprovação. E os candidatos bem-sucedidos sabem disso. Eles sabem que todas as questões, sejam elas simples ou difíceis, têm o mesmo valor. Todas valem um ponto. E se você estiver absolutamente preparado para acertar quase 100% das questões de dificuldade baixa ou média, a sua aprovação vai ficar muito mais perto. Bom, esses foram os 4 segredos, então, de todos os candidatos aprovados, sem exceção. Talvez você possa estar se perguntando, mas por que você está me ensinando tudo isso? Por que você está compartilhando publicamente todos esses conhecimentos que você levou anos para compilar? Eu faço isso por 3 motivos. O primeiro é porque eu simplesmente amo ensinar as pessoas. Eu me encontrei nesse trabalho. Eu fico até muito bravo quando alguém perto de mim, de alguma forma, desqualifica a carreira de professor, que é tão importante para o nosso país. Eu acho essa profissão tão importante que hoje eu dedico todo o meu tempo a ela e quero poder auxiliar a maior quantidade de pessoas possível. O segundo motivo é porque eu realmente acho que as nossas empresas precisam de mais gerentes de projeto com a certificação PMP. Trabalhando como consultor e auditor, eu já devo ter visitado perto de 100 empresas e percebi que a maturidade dos gerentes de projeto pode ser muito melhorada. E eu tenho plena convicção que a certificação PMP é o caminho mais rápido para essa transformação. Não só porque ela ensina uma série de ferramentas e técnicas extremamente úteis para os gerentes de projeto, mas principalmente porque a certificação te ensina a pensar do jeito certo e a fazer o que é certo. Não só do ponto de vista do resultado que aquilo vai trazer para a sua organização, mas também do ponto de vista ético. Eu tenho certeza que você, assim como eu, não aguenta mais ver exemplos de desonestidade e falta de ética pipocando por aí, não é mesmo? E o terceiro motivo é porque eu não aguento mais também ver tanta gente estudando do jeito errado para a certificação PMP. Me corta o coração receber e-mails de pessoas que fizeram outros cursos ou até estudaram sozinhas, gastaram horas e mais horas que poderiam estar sendo dedicadas à sua família, no convívio com pessoas queridas, e depois receberam a terrível notícia da reprovação. Algumas pessoas, mais de uma vez inclusive. Além do desperdício de tempo e dinheiro, uma reprovação é um golpe muito forte na autoestima de qualquer um. E eu não quero que isso aconteça com você. E se já aconteceu, eu não quero que se repita. Bom, já estamos chegando perto do fim do vídeo, mas antes eu ainda quero falar sobre 2 coisas importantíssimas. A primeira,
Lembra que eu te disse que não era para você ficar triste caso não atendesse aos pré-requisitos de experiência para fazer a certificação PMP? Pois aqui vai uma boa notícia para você. Se você não atende a esses pré-requisitos, você também pode se certificar. Não na certificação PMP, mas na certificação CAPM. A certificação CAPM não exige experiência em gerenciamento de projetos. Ela foi especialmente criada pelo PMI para atender as pessoas que querem se especializar em gerenciamento de projetos, que querem mostrar para o mercado que tem um sólido conhecimento sobre o PMBOK, que é o guia de gerenciamento de projetos mais importante do mundo, mas que ainda não tem toda a experiência exigida para fazer a certificação PMP. A principal referência de estudo para a certificação CAPM é a mesma da certificação PMP, o PMBOK. O que muda é o nível de profundidade das questões e a forma como as perguntas são feitas. No exame PMP, existem dois principais tipos de questões, as mais diretas e conceituais e as chamadas questões situacionais, que pedem para o candidato dizer o que faria em uma determinada situação real de projeto. No exame CAPM, há somente as questões mais diretas e conceituais, mas a base, que é o PMBOK, é a mesma. A instituição que concede o certificado também é a mesma, o Project Management Institute, também conhecido por PMI. E é importante dizer que a certificação CAPM também é valorizada pelo mercado. Basta reparar que muitas vagas de emprego pedem que o candidato conheça muito bem o PMBOK e as suas melhores práticas. E na prática, quem tem o CAPM também atende a esse requisito. Ou seja, a certificação CAPM é uma excelente opção. O melhor caminho para quem está começando ou querendo começar a sua carreira como gerente de projetos. As dicas que eu dei antes desse vídeo, os 4 mitos e os 4 segredos, também valem para quem vai se preparar para o exame CAPM. Então, se você não atende aos pré-requisitos que eu falei anteriormente, nada de desanimar. Vamos continuar juntos nessa jornada. E agora o outro ponto muito importante. Se você ficou realmente interessado em obter a certificação PMP ou a certificação CAPM, preste atenção no que eu vou dizer. Daqui a alguns dias, eu vou abrir as inscrições para o meu programa de preparação de candidatos para essas certificações. Nele eu consegui juntar todas as peças, tudo que é necessário saber para que você seja aprovado no exame com o menor esforço possível. Além disso, ele vai ter componentes que farão com que você aumente a sua capacidade de foco, de disciplina e de retenção do conteúdo estudado, que são tão importantes quanto o conhecimento das questões em si, para que você possa ser aprovado. Só peço que você fique muito atento ao próximo vídeo que vai chegar para você em breve. Os detalhes desse programa de capacitação vão estar nele. Além disso, eu vou abrir um número de inscrições não muito grande, porque eu quero ser capaz de atender meus alunos da melhor forma possível. Eu sei que você deve ouvir isso a todo momento, mas eu vou ser muito rigoroso quanto a esse ponto. Assim que chegarmos ao número limite de vagas, as inscrições serão encerradas. Mas calma que o nosso workshop ainda não acabou. No próximo vídeo, o vídeo 3, ainda tem muito mais conteúdo exclusivo para você. Nele eu vou responder as dúvidas mais frequentes sobre as certificações PMP e CAPM. Assim, se você tem qualquer dúvida sobre essas duas certificações, deixe na seção de comentários logo abaixo desse vídeo. Eu vou tentar te responder por escrito e pode ser até que a sua dúvida seja respondida no nosso próximo vídeo. Já imaginou que legal? Se você não tiver nenhuma dúvida, ainda assim eu quero ver o seu comentário. Me diga o que você está achando desse workshop até agora. O que você está aprendendo comigo? Sua opinião é muito importante para mim. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.